Não, a gente vai querer ouvir o Adilson Batista. Tem mensagem aí? Já tem mensagem aqui. E olha que eu nem chamei, olha. Já tem bastante aqui. Nosso amigo Alexandre, lá de Passatempo, tá perguntando pro Carlinhos assim, o fenômeno Carlos Cruz, é isso ele que tá falando, viu? O Cruzeiro, com esse time, consegue subir para a primeira divisão? Infelizmente, eu acho que não. Manda um abraço para mim. Alexandre, um abraço para você, para todo mundo aí de Passatempo. Menos, né? Fenômeno, imagina, são meus colegas, meus amigos e a audiência que a gente tem. Isso é um fenômeno. Agora, de fato, é pouco para o Cruzeiro. O Cruzeiro tem que, principalmente, reorganizar-se fora de campo. A diretoria tem que calçar a sandália, no plural, as sandálias da humildade. Porque... Não serve no pé deles, não. Não serve, né? Não. Porque essa vaidade está matando todo mundo lá. O Cruzeiro precisa ter a consciência de que é preciso juntar esforços. Não dá para cada um querer fazer do seu jeito. Não dá para cada um querer ser o salvador do clube. O clube precisa que todos se unem para salvá-lo. E o time realmente tem que mudar bastante para conseguir alguma coisa na Série B. Tem mais de Cruzeiro assim? Tem. Nosso amigo Deilson de Contagem está dizendo o seguinte, que em qualquer país sério, todos os culpados estariam na cadeia. Muito triste. E o detalhe, ele diz que não é cruzeirense. Você vê como são as coisas. Bom, outra coisa. Eu, por exemplo, vou ser franco aqui. O que esse conselho gestor tinha que receber os Perrela lá hoje? Por qual razão? Dá uma explicação. Eu também não consigo entender essa, não. É difícil de você... Me dê motivo, quando diz o Timar, me dê motivos. Mas eu comentei aqui na semana passada que esse vácuo que o Cruzeiro deixa abre espaço para outras ações. Foi assim que a diretoria anterior entrou, tá certo? E criou todo esse problema. Então, essa briga, no meu entendimento, é uma briga meramente por vaidade, né? Cada um querendo fazer do seu jeito, está abrindo novamente lacunas para que outras ideias sejam, no mínimo, lançadas. Vamos fazer o seguinte, vamos escutar trecho da entrevista do Adilson Batista, meu amigo, foi demitido ontem, como qualquer outro. Adilson, mas não esquenta a cabeça não. Marco Aurélio foi campeão da Copa do Brasil, subindo na escadaria do túnel e foi demitido. Impressionante. Acabou o jogo, ele campeão da Copa do Brasil, ele subiu na escadaria... Eu estava lá no Mineirão trabalhando. Você está demitido. Eu nunca vi isso na minha vida. Fala, Adilson Batista. Mas deixar bem claro que fico um pouco chateado, não só com os resultados recentes, né, que também temos participação, culpa, enfim. Dei treino durante alguns dias até resolver essa situação, coisa que a gente não queria, porque não tínhamos comando lá em cima. Rezo para que o clube tenha logo um presidente. Está precisando urgente de um presidente, porque hoje tem 8 gestores e os 8 querem dar palpite no futebol. Alguns deveriam cuidar do marketing, que era para fazer uma campanha para 300 mil, hoje nós só estamos com 45, então esse marketing tá mal, precisa melhorar. Enfim, aí você tem 60 dias de trabalho, treina com 15, que não é para treinar. Chega 11 jogadores dos juniores sem as devidas condições e você tem que ter paciência nesse processo de formação. Aí era para estar aqui já o Jean, chegou ontem, o Ariel era para estar, o Ramon treinou comigo, não está. Aí você estreia lá na terceira ou quarta rodada lá contra o Tupinambás alguns. Aí o torcedor não gosta de A, B ou C. Aí demora para chegar outros jogadores. Aí, parte, o nosso produtor não pegou a parte que interessava, Paulo. Eu quero aquela parte quando ele senta o pau mesmo para valer. É só isso aí ou tem mais alguma coisa do Adilson, Paulo? Só isso? Então vai ter que ser só isso aí. Então, já dá para ter uma base. Deixa eu falar então para o Adilson, né? Ou sobre o Adilson, que o Adilson já não está mais no cargo. Um dos erros do Adilson é a escalação do Everton Felipe. O Everton Felipe, ele engana muito.
Por quê? Porque ele é um jogador habilidoso e tal, mas observem que o futebol dele não ajuda o Cruzeiro. Ele toda hora proporciona um contra-ataque e deixa a equipe dele em perigo. Porque ele tenta sair driblando 2, 3 e jogando de volante. Um absurdo. Então, aí o Adilson falhou de não ter ou tirado da equipe ou passado para ele a orientação de driblar perto da área do adversário, não perto da área que ele chegou. dele. Eu falei, esse cara não rende. Aí ele fica ali, fica ali. Ele dá o primeiro drible, ele sabe que ele vai perder, ele continua. Tem sempre a opção do drible como a inicial. E a gente sabe que o drible não é opção. E outra coisa, Carlos, na falta que toma no gol, ele vira de costas para a bola. Exatamente. Ele vira de e a bola bate no braço dele e entra. A orientação sempre é você subir de frente para o lance para você cabecear a bola. Olhando para a bola, seria né? o caso. Né? Seria o caso, ele poderia tirar com a cabeça aquela bola. Mas, enfim, eu não quero responsabilizá-lo por aquele lance. Mas o futebol dele não rende. O Cruzeiro se prejudica com a escalação dele. Né? E aí, um comparativo que eu fiz aqui, né, e também aí, a favor do Adilson, é que o Maurício não rende. Por quê? Porque ele não está preparado emocionalmente, como bem frisou ali o Adilson. A camisa 10 é pesada para ele ainda, para ele comandar um Cruzeiro. Isso não quer dizer que ele não o fará. Assim como a caneta é pesada para os conselheiros que lá estão. Porque a decisão no futebol, gente, passa muito pelo subjetivo, passa pela experiência, pela vivência, pelo conhecimento. A relação do futebol, de gestão, é muito diferente de uma empresa. Eu diria totalmente diferente de uma empresa. Você demite um funcionário que não está rendendo, você afasta, você o coloca para fazer uma reciclagem. No futebol, você não tem esse tempo. Você tem que ser muito mais perspicaz do que quando você está administrando uma SA, uma limitada, uma empresa qualquer. Fala, Elton. Uma coisa que eu, francamente, não compreendi na escalação do time de ontem foi a mudança muito radical, principalmente no setor defensivo do Cruzeiro. Nenhum dos dois zagueiros me agradaram. Primeiro lugar, mas eu quero debater isso com vocês. Primeiro lugar, entrou de cara os dois zagueiros que acabaram de chegar, não tinham treinado praticamente junto com o elenco, junto com o Ariel Cabral, que ficou mais de 50 dias sem treinar. Mas o Ariel fez boa partida. Calma, vou chegar lá. Por incrível que pareça. O Jadson é o melhor volante que o Cruzeiro tem. Ele foi deslocado pela direita. Então eu não entendi bem essa troca tão grande de jogadores, porque tudo bem que o Coimbra ainda não tinha ganhado de ninguém, tudo bem que o Coimbra ainda é um time um pouco mais frágil, mas o Cruzeiro tinha que ter ido com um time que tinha um pouco mais de conjunto. Mas o que nós cobrávamos aqui na semana passada? Nós, que o Cruzeiro tinha deficiência grave no seu miolo de defesa, nas bolas altas, tinha uma deficiência gravíssima na lateral direita, tanto com o Edilson quanto com o Valdir, não é verdade? Garoto, é verdade. E que faltava uma marcação mais consolidada no meio campo. E foi onde o Adilson mexeu. Então, se desse certo, se o Cruzeiro talvez tivesse empatado aquela partida, porque também vamos ele teve duas chances. Vamos pontuar aqui, o gol do Coimbra foi um gol acidental, uma bola que desviou na barreira e tal. Então vamos considerar que o Cruzeiro não tivesse perdido aquela partida. Talvez a avaliação poderia ser um pouco mais amenizada. Por quê? Porque o problema do Cruzeiro vinha sendo as bolas altas, fragilidade no seu meio campo. Aí falta entrosamento sim quando você mexe muito. Né? Mas era aquela situação, era 8 ou 80. Mas tem, além de alguns erros do totalmente. treinador que ele admite, independente de eu gostar ou não dele, que eu gosto realmente, tem alguns companheiros de imprensa que parece que tem ódio. A palavra correta é essa. Tem ódio do Adilson Batista. Então eles perseguem. Descaradamente eles perseguem. O cara não pode ter um errinho. Já estou vendo eu dizer aí que o São Paulo já é o supra-sumo. Impecável, extraordinário, sensacional. Fiquei louco da cabeça. Não, mas já estão dizendo aí, Carlos Cruz. Não, mas olha calma só. Que o Flamengo vem aí. Não, pois olha só. O Sampaoli, já que você tocou no assunto, eu ia guardar isso para falar no Atlético. O Sampaoli, ele tem que ser comparado com o Jorge Jesus, que ganha 1.200.000 igual ele ganha. Não dá para comparar com o Dudamel, não dá para comparar com outros treinadores.
Tá certo? Então, é menos, né? Menos. Mas com relação ao Adilson, não é o nosso caso aqui. Nós não perseguimos o Adilson. Você tem uma relação de amizade com ele que eu não tenho. Certo. Eu faço análise profissional. Não, em momento nenhum. Sim, eu só tô aqui, esse programa, graças a Deus. Ressaltando para que o público entenda que uma coisa é você fazer análise do futebol, do que aconteceu numa partida, fora de campo, e outra coisa é você perseguir alguém. Fazer, não é isso, Vanderlei? Perseguir alguém por não gostar. Se o cara errou, você tem que criticar, por que não? E ele aceita, desde que você faça uma crítica honesta, uma crítica construtiva. Eu nunca tive problema com ele. Essa é a verdade. Não, ela tem que ser positiva. A crítica, a gente fala que ela é negada. Não, ela tem que ser positiva, no sentido de que a pessoa possa trabalhar e melhorar, né? Esse é o sentido da crítica. Vamos para o intervalo e já voltamos com mais um bloco para falar mais. Tem muita coisa para falar, mas tem muita coisa para falar. Vamos lá.